Palavras que edificam. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Renato Soete e como eu já havia prometido, já há algum tempo, de nós começarmos a fazer um estudo de uma epístola muito importante, bíblica, a epístola de Paulo aos Gálatas, eu gostaria de começar então com esta parte 1. Quero dizer que será muito difícil você entender as outras partes, as subsequentes, porque vai haver várias partes, eu vou fazer em pedaços pequenos, para não ficar enfadonho, não ficar prolixo, o estudo das epístolas de Paulo aos Gálatas. Então, para você entender as outras, você vai precisar desta primeira. Porque primeiro eu quero fazer uma abordagem de como foi escrita. Esta epístola foi escrita às igrejas do sul da Galácia. Era um povo gentio, ou seja, não era um povo judeu. Paulo era apóstolo aos gentios, ao povo não judeu. Mais ou menos por volta de 49 depois de Cristo, 50 depois da morte de Cristo. Depois do nascimento de Cristo, perdão. Então, uma epístola recente. O tema da epístola de Paulo aos Gálatas é um tema muito importante de ser entendido. Porque até então, o que acontecia com os judeus convertidos, inclusive os apóstolos de Cristo, que andaram com ele. Lembre-se de uma coisa, Jesus veio como judeu. Jesus é Deus encarnado, mas ele veio como judeu, ele não poderia vir de outra forma, pois o povo de Deus, o povo judeu. Vindo ele como judeu, ele viveu como judeu. E o judeu tinha as suas leis, todas aquelas leis que Deus mesmo havia dado. Jesus cumpriu aquelas leis para mostrar que a salvação não vem pelo cumprimento daquelas mesmas leis, mas sim por aquilo que ele veio fazer, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, oferecendo-se como último sacrifício do extinto serviço sacerdotal do santuário. Ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus perfeito, que veio tirar os pecados do mundo através do seu sangue derramado na cruz. Uma vez sendo assim, nós não viveríamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esta graça de Deus implica em que você não vai procurar ser justificado obedecendo às obras da lei, mas sim justificado pela fé em Jesus Cristo. A justificação pela fé em Jesus Cristo é o pilar maior do que se chama cristianismo. Se você retirar a salvação pela fé em Cristo, que é a graça, que é de graça, você elimina o cristianismo, anula a cruz de Cristo e torna o cristianismo inválido e o sacrifício de Jesus inválido, o que vem a ser uma heresia e uma grande blasfêmia. Esta é a blasfêmia do anticristo, negar o sacrifício de Cristo como suficiente para a nossa salvação, negar que somos salvos somente pela graça, pela fé em Jesus, através da mediação dele, do sacrifício dele. Essa é a essência do Evangelho, e são as boas novas. Isso me tira do pecado, porque me faz ver que aquelas obras que eu fazia separado de Cristo, eu não preciso mais fazê-las, devido ao constrangimento que me leva pelo amor de Jesus ter me amado do jeito que eu sou, com meus erros. Eu vou paulatinamente, usando até a expressão paulatino vem de Paulo, porque Paulo era muito didático e pedagógico. Eu vou paulatinamente deixando assim as mais obras. Pecado é você fazer mal ao seu irmão, odiar ao seu irmão. É você não colocar a Deus como primeiro, que Deus tem que ser o primeiro. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu irmão como a você mesmo. Isso é pecado, não é? Fazer mal a alguém que você não gostaria que alguém fizesse em você. Bom, posto isso, Paulo recebe a revelação de Jesus Cristo ressuscitado e vai levar este evangelho aos gentios. Jesus revela a Paulo: olha, eu não vim para
somente para os judeus. Ele já havia preconizado isso, Jesus Cristo. Ele disse, muitos virão do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão. Mas Paulo vem trazer isso de maneira mais efetiva, pedagógica, com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, os Gálatas receberam este evangelho que Paulo trouxe, o verdadeiro evangelho de Cristo. Só que aqueles apóstolos e aqueles judeus que se converteram a Cristo, eles entendiam de outra forma. Primeiro, eles tinham dúvida se a salvação veio para os gentios. Eles achavam que a salvação, mesmo em Jesus, só veio para o judeu. Segundo, se a salvação pudesse vir para os gentios, parava esta grande dúvida entre os judeus convertidos. Eles diziam, se o gentio, que não é judeu, pode ser convertido, então primeiro ele tem que ser judeu, ou judaizar-se, ou tornar-se um prosélito, passar pelo rito da circuncisão, se judaizar, para depois, uma vez convertido e crendo em Jesus, ser salvo. Paulo dizia, não, absolutamente não. Os gentios não têm que guardar nada da lei dos judeus, das 603 leis dos judeus. Ele não tem que viver debaixo da lei que foi imposta aos judeus até o tempo da reforma, como diz em Hebreus. Uma vez que eles creem em Jesus e são batizados, eles são salvos. Salvos pela fé. Isto trouxe tamanha polêmica que levou a igreja a ter um concílio, Nicéia, etc. e tal. E Paulo foi lá com Barnabé, até que Tiago, tomando a palavra após ouvir a Pedro, disse que realmente aos gentios era apenas, eles deveriam apenas guardar-se da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, do sangue dos animais, não da carne, do sangue de animais sufocados, e fazendo isso e crendo em Jesus, eles teriam direito à salvação. Isso foi uma polêmica imensa. Estou falando assim é fácil, mas houve uma... Porque Paulo não era considerado um apóstolo. Isso nós podemos ver aqui no início, eu acabei desmarcando aqui, da epístola mesmo aos Gálatas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo nos dê discernimento para entendê-la. Em Gálatas 1:1, Paulo escreve assim, olha, vamos bem devagar entender esta epístola, porque ela é fundamental para a sua salvação e para a sua sobrevivência com alegria no cristianismo. Pois nós vemos muitos cristãos tristes, o que não se coaduna com o cristianismo. Cristãos doentes, porque não têm certeza da salvação, porque não conhecem este evangelho. Paulo estava bravo mesmo com os Gálatas, porque os Gálatas receberam o evangelho da graça por ele, e depois vieram os judeus, dizendo, não, vocês têm que se judaizar primeiro, para depois poderem ser salvos, mesmo tendo crido em Jesus. Quer dizer, eles acrescentavam algo mais. Todo herege, toda seita, ela acrescenta algo além do crer em Jesus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A Bíblia é categórica e enfática. E lacônica até. A Bíblia diz, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Acabou. Mas as religiões heréticas, as seitas, elas colocam, não, você tem que crer em Jesus, mas também você tem que obedecer isso, obedecer às leis, guardar dias, etc. E tal. Tudo isso é heresia. Porque para ser salvo, não. É óbvio que o salvo vai apresentar frutos da sua salvação. Mas nenhuma lei, nenhuma ordenança de igreja, nem de ninguém, nem de homens, pode sobrepujar, pode estar na frente ou sequer ao lado desta palavra de Jesus. Quem crer em Jesus Cristo será salvo. Pela graça. Não há obra nenhuma que leve você à salvação. E Paulo estava desesperado, porque os Gálatas, havendo recebido a mensagem da cruz, da salvação e da graça, estavam voltando para os rudimentos da lei, estavam sendo confundidos por alguns judeus que não entendiam ainda que somente crendo em Jesus a pessoa já era salva, pela graça, pela fé. Então Paulo começa a epístola em 1:1 em Gálatas, dizendo assim, olha, veja que aqui já temos uma revelação. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo. Aí ele diz, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos.
Aqui Paulo já está defendendo, ele mesmo está fazendo a sua autodefesa de que ele era um apóstolo. Porque pairavam a dúvida se aquele homem que outrora fora perseguidor dos cristãos, que inclusive consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir, né, provavelmente, mas enfim, parava a dúvida, será se esse homem que nos perseguia agora, ele realmente se converteu? Será que ele pode dizer que ele é apóstolo como nós que andamos com Jesus Cristo, sendo que Paulo mesmo nunca andou com Jesus Cristo em carne? Ele conheceu Jesus em espírito, ressuscitado, que aparece para ele na estrada de Damasco, conforme você pode ler em Atos. Então Paulo diz, eu sou apóstolo não da parte de homem algum. Ele disse, não foi nenhum homem que me consagrou apóstolo, mas da parte mesmo de Jesus. Foi Jesus quem me constituiu apóstolo aos gentios. Aí ele diz, a todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Agora eu estou lendo o versículo 2 do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo já faz alusão à salvação pela graça através do sacrifício de Jesus, para nos desarraigar deste mundo perverso. Não é para permanecer na perversidade, é para nos retirar do mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui terminamos o prefácio de Paulo. Agora ele vai entrar no assunto mesmo da epístola, o verso 6. E aqui está muito importante. Eu vou ler apenas os versos 6, 7, 8 e 9, e aqui terminamos. Aí depois na segunda parte eu continuo a partir daí. Vou bem devagar neste estudo. Peço que, se você for edificado com ele, passe esse estudo para outras pessoas. E se você gostar desta primeira parte, eu vou dar um tempo, vou postar, esperar a sua resposta, e você quer que eu continue. Se você acha proveitoso para você, porque eu estou fazendo isso para a sua edificação e para a minha também. Mas eu já conheço isso aqui. Mas eu entendo que a maioria dos cristãos no Brasil e até no mundo não conhece, não entendeu bem esta questão da salvação pela graça, porque estão buscando ser salvos por obras. São salvos pela graça, mas depois buscam obras para afirmar esta salvação. Isto não só é ridículo, como é absurdo, como é abjeto e como é surreal. Então diz assim o versículo 6, Paulo está bravo com os Gálatas. Ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo diz aqui que existia um outro evangelho, que era uma caricatura, um arremedo do evangelho verdadeiro de Cristo. Aliás, eu quero lhe dizer que o verdadeiro evangelho de Cristo é este que Jesus falou, quando o meu evangelho seja pregado em todo o mundo, então eu volto. Eu só voltarei depois que o meu evangelho, que este evangelho da graça do reino, seja pregado no mundo inteiro. Não é este evangelho de obras, porque não é evangelho. Se é por obra, não é evangelho. Se é por obra, não é por Cristo. E se não é por Cristo, não há salvação e não há evangelho, não há nada de cristianismo nem de coisa alguma. Então Paulo está dizendo, vocês estão passando para outro evangelho, então cuidado. Há dois evangelhos. Você pode ir num lugar que está falando, aqui nós pregamos o evangelho, nós queremos o evangelho, mas se não está pregando o evangelho genuíno, que é da graça de Deus, que pela graça você é salvo, como diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras de lei, de obras de comida, de obras de vestimenta, nada disso, de doutrinas de igreja, de homem, nada disso. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quer dizer, salvação é essa, só existe este evangelho verdadeiro. Mas o outro é este que estavam tentando intrometer, imiscuir-se dentre os Gálatas. Paulo disse, o qual não é outro. Ele disse, não é que exista outro, mas é como se fosse, é a falsificação. Cuidado que é a falsificação de igrejas, falsificação de evangelho, inclusive com estudos bíblicos parecem muito bonitos, mas que levam você a perverter o evangelho de Cristo e andar em heresia, e a razão disso, você vê isso claramente na prática. Você entra numa igreja, vê as pessoas deprimidas, elas são depressivas, tristes, inseguras, elas não têm humor, mau humor, porque elas não têm certeza, coitadinhas, da salvação. Ela diz, meu Deus, eu não sei se eu estou salvo ou estou perdido.
Se eu não confessar, esquecer de confessar um pecado hoje, passa lá o meu nome lá no livro, que disseram lá que Jesus está investigando os livros, e eu posso esquecer de falar um pecado e eu vou imediatamente para o inferno. Isso leva o quê? A confusão, a dúvida e a tristeza. Aí as pessoas começam a ficar deprimidas, começam a ficar depressivas. Aí você vê uma igreja cheia de gente deprimida, triste, um formalismo, uma ritualística fria. Você não vê as pessoas realmente felizes e seguras da salvação. Se não há alegria, felicidade e liberdade em Cristo, não há evangelho, não há Jesus, não há Espírito Santo ali naquele lugar. Observe isso, pessoas vivem doentes, às vezes nem fazem oração para cura. Porque a Bíblia diz que você deve, lá em Tiago, alguém doente impõe as mãos sobre os enfermos e ore. Ore para que o doente seja curado. Você tem esse direito de orar pela cura. Não é? Se não há uma manifestação de oração, uma oração com ênfase na cura, repreender o mal, as forças malignas, se não há isso, as pessoas começam a ficar doentes. O mal começa a entrar ali, colocar depressões, doenças, muitas mortes estranhas, que nós poderíamos chamar de mortes antes do tempo, morte prematura. Tem igreja que morre gente todo dia e morre doente, e outros estão doentes em casa em terríveis depressões. Aí não habita o Espírito de Deus, nem o Espírito da graça. Eles estão debaixo da maldição do outro evangelho, que não é o da graça, mas é um falso evangelho com a premissa de leis e não da graça. Então Paulo está dizendo, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Se você está numa igreja e se sente perturbado, não sabe se está salvo ou não, você está debaixo do falso evangelho. Está aqui, ó. E querem perverter o evangelho de Cristo. Mas aí Paulo diz, mas ainda que nós, que ele mesmo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa maldição. E diz, seja maldito aquele que pregar para vocês um evangelho que não seja da graça. Que não diga a salvação é pela graça, através da fé em Jesus. Se alguém falar o contrário, isso é maldição, esta pessoa está amaldiçoado. E ele reitera no versículo 9. Assim como já dissemos e repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Aqui eu paro. E depois vou prosseguir, se você deseja que eu prossiga neste estudo, eu vou ver nos comentários após a postagem deste vídeo. Vou postar no YouTube e também na minha página oficial do Facebook. Queridos, você que é um cristão, você vive a alegria de dizer, apesar dos meus erros e pecados que todos nós temos, eu sou salvo, porque eu mantenho a minha fé em Jesus. Somente nele eu creio, somente nele eu coloco a certeza e a garantia da minha salvação. Isso dá alegria. Apesar de mim mesmo, apesar de tudo, eu sou salvo. Porque ele garantiu me salvar. Ele prometeu que se eu cresce no sacrifício dele, eu creio que ele morreu por mim. Ele é o meu Senhor absoluto. Então eu sou salvo. Isto me dá alegria. E esta alegria até me constrange a não andar mais nos meus erros antigos, pretéritos. Ainda que às vezes, querendo fazer o bem, eu faço o mal. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Como Paulo mesmo disse em Romanos. O mal que eu quero fazer, eu não faço o bem que eu quero fazer. O mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Há essa dicotomia, há essa tensão no ser humano. Porque estamos num corpo de carne, e até que Jesus volte e nos revista com um novo corpo de carne, mas novamente nós vamos viver nesta dicotomia, nesse paroxismo entre pecar, às vezes mesmo quando você não quer, mas você peca, mas se arrepende. E de hoje, Jesus, salva-me, perdoa-me pelo teu sangue derramado na cruz. E vem aquela bonança, não é? Bonança, aquela paz. Eu sei que eu sou salvo pelos méritos e pela garantia, não de qualquer um, mas de Jesus Cristo, meu Senhor, que morreu e se deu por mim. Aí te dá alegria, aí você não vive deprimido, você não vive inseguro quanto à sua salvação. Você vai à igreja por agradecer a Deus, você louva com todo amor, você chora
porque diz, meu Deus, como pode, sendo eu tão pequeno, tão pecador, Deus me amar desse jeito, a ponto de morrer na cruz por mim, para oferecer-se como último sacrifício, para acabar com aqueles sacrifícios inúteis de leis, não é? Para que eu seja salvo por esta graça. Eu te amo, Jesus. Este amor me faz amar-te mais e mais e mais. Aí vai aperfeiçoando-se em você a estatura de Cristo. Jesus vai se aperfeiçoando em você por meio do Espírito Santo. A este processo, alguns teólogos gostam de chamar de santificação. Deus vai nos tornando santos. Por isso, quando se escreve as epístolas, fala os santos da igreja que estão ali. Como que são santos? Se são pecadores, são santificados pelo sangue de Jesus, não pelos méritos deles. Então há que se ter muito cuidado, porque há pessoas que pensam que há que se acrescentar algo além da fé em Jesus para ser salvo. Não tem que se acrescentar nada, não pode. Você é salvo somente por aceitar a Jesus como seu Salvador, crer que Ele é o seu Salvador e que fez o sacrifício suficiente para que você seja salvo na cruz. Com isso, você já começa a ter uma alegria. Espero que você comece a respirar a partir disso. Porque existem até, eu já ouvi, já li livros de escritores, no caso uma escritora dizendo que o pastor não deve dizer à pessoa que ela é salva. Ela não deve ter certeza da salvação, porque é perigoso. Ela deixa de orar. Não, é pelo contrário, você tem que ter a certeza da salvação para estar seguro, contente e feliz em Cristo. Porque se for para você ser um cristão triste, perturbado, doente, depressivo, deprimido, melhor então seria nem ser cristão. Aqui eu termino esta parte, que Deus nos abençoe, ó Deus, e que esta palavra possa chegar a muitos corações e começar a fazer uma obra que só Tu podes fazer, a obra da regeneração e do conhecimento da salvação pela graça, porque pela graça que somos salvos, através da fé em Ti, Jesus. Ensina-nos esta verdade no fundo do nosso coração e sela em nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus o abençoe. Eu sou Renato Suete e até a próxima oportunidade, quando estaremos na parte 2 do estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Até lá e um grande e forte e afetuoso abraço do Renato Suete. Até lá.